processo ele é necessário para a evolução e para a maturidade. De sair do zero, vamos dizer. Só que ele não é constante. E eu vou dizer uma coisa, você que está nos escutando. Não adianta também plantar na época que era para colher. A gente cresce, mas a gente tem que saber qual é a metodologia que a gente coloca para esse crescimento. Vou jogar na lata. Eu falei assim, mas você está colhendo o que tu plantou. Então a gente está colhendo sempre o que a gente plantou de coisa lá atrás. Só que isso é momentâneo. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano no Brasil. Eu sou Vitor Mesquita, estou com o meu amigo Fábio Gabriel aqui, nós somos o host do Lamparina Cast. Tudo que a gente está conversando aqui, imagina que você está junto aqui com a gente. Como ser grande, como se tornar grande, como ser um ser humano grande. A gente trouxe um convidado especialista em transformar pessoas em pessoas grandes, empresas em empresas grandes. Então, para a gente é uma grande honra estar com esse convidado aqui, que o Fábio vai estar apresentando ele na sequência. Mas antes, já se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, que ele já está começando. É isso aí, com alegria retomamos o Lamparina Cast, com sempre convidados especiais. E mais especial ainda, é o grande amigo Vitor aqui, que tem uma satisfação enorme de iniciar mais um ano de 2026. E também um entrevistado super especial, das boas-vindas para você, Fábio Constantino. Ele é economista, palestrante, mentor, empresário, vendedor e um ser humano de primeira. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos lá para esse bate-papo aí. Eu acho que é importante essas conexões, a gente falar um pouco aí, contar histórias, né? Acho que as histórias conectam, as histórias podem fazer mudanças, né? Quando a gente fala de ser grande, a gente fala que tem um peso para ser grande. E o que as pessoas não contam como ser grande, qual é esse peso de ser grande? Fábio, eu costumo dizer que as vitórias a gente conta nos palcos. Os palcos, os palcos. Só que o processo se vive nos bastidores. E é nos bastidores que a coisa acontece, né? Às vezes as pessoas falam assim, o Fábio já subiu em palco com Roberto Justo, uma coisa que, mas ninguém sabe a história que tem lá. E todo grande empresário, toda grande pessoa, uma grande personalidade, seja em qual área for, ele tem uma história por trás. E essa história que as pessoas não costumam não contar. Eu estava num evento um tempo atrás de empresários, eu ia até palestrar nesse evento, só que eu era o último que ia subir no palco. E eu tava todo empresário que subia. Eu falei, cara, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, as coisas tudo acontecem, não sei o quê. Aí o outro subia, sou bom nisso, bom naquilo. E eu ficava pensando. Aí eu fiquei pensando, cara, eu devo ser muito ruim empresário. Eu devo ser o pior dos empresários aqui, porque todo mundo só falava coisa boa. Aí quando eu subi no palco, eu mudei todo o meu script, eu falei, pessoal, deve ser só eu que no dia 5 de todo mês eu fico perguntando, eu vou pagar minha folha de pagamento ou eu vou pagar um fornecedor? E no dia 20 eu fico distribuindo, devo pagar o imposto ou vou pagar uma conta qualquer? Porque o mundo real é assim, é com dificuldades. Então, eu estava conversando com uma pessoa semana passada e a pessoa falando assim, desde o meu aniversário, eu estou me sentindo assim com um sentimento que eu podia estar melhor do que eu estava. E eu fiquei parando, ouvindo ela falando assim, eu virei assim, eu falei, cara, eu vou jogar na lata. Eu falei assim, mas você está colhendo o que tu plantou. Então a gente está colhendo sempre o que a gente plantou de coisa lá atrás. Só que isso é momentâneo. É que as pessoas não querem viver o processo. Eu acho que talvez com o advento das redes sociais, ficou muito as histórias perfeitas. Todo mundo só posta o perfeito. É aquelas fotos com filtro, é aquela foto totalmente ajeitada. Agora ainda mais com inteligência artificial, né? A gente não sabe nunca o que é o certo, o que é errado, né? E as pessoas esquecem que tem um processo para viver isso. Então, atrás de toda história de sucesso, teve uma história de derrota. Eu costumo brincar, né? Eu falo assim que todo palestrante hoje famoso faliu uma empresa, se for empresário. Você pode ver, ele faliu uma empresa. Eu já tive uma empresa que faliu. E olha, eu não sou nem tão grande assim como alguns do Brasil, mas todos que conversam, pegam os grandes aí, eles já tiveram um problema muito sério.
Só que as pessoas estão acostumadas a só contar as histórias bonitas. Vamos deixar as histórias bonitas, as histórias finais felizes, para Disney, com seus lindos filmes. Ali funciona perfeitamente. Mas o mundo real ele tem que ser vivido. Porque quando a gente entende que tem que se viver o processo, a coisa fica mais tranquila. Porque o processo ele é necessário para a evolução e para a maturidade. Quando a gente fala de ser grande, a gente já remete a dinheiro, né? Mas não é isso que a gente... Isso faz parte, lógico, né? Uma empresa, para ela ser grande, ela precisa ter um financeiro forte, né? Tem o lado administrativo, tudo isso. Mas como ser humano, você acredita que o que deixa as pessoas pobres é falta de dinheiro ou de mentalidade? Mentalidade total. Total. Porque o que mudou um pouco na minha vida, quando eu sempre persegui, não vou dizer, eu adoro dinheiro, todo mundo que não gosta de dinheiro é hipócrita, todo mundo gosta. E com dinheiro a gente faz tudo. A gente dá melhor condições para nossas famílias. Eu sou pai de 3 meninas, pô, eu dou uma vida muito melhor para elas com dinheiro. Mas o dinheiro tem que ser a consequência de um bom trabalho. E a questão da mentalidade, para mim, é a diferença de chave. Por exemplo, quem convive muito comigo fala muito assim, Fábio, é difícil ver você reclamando. Não é que eu não passo problema, é porque eu entendi o seguinte, reclamar já era. Eu vou ficar reclamando, beleza, o menino birreta, eu cruzo o braço, chorando. Não, acorda, levanta. Todo mundo tem direito de ter o seu momento de tristeza, luto. Eu choro, eu tenho meu momento de tristeza, mas você tem que ter a capacidade de levantar rápido. Porque hoje, o grande lance é você ter essa mentalidade. Uma vez me perguntaram para mim, Fábio, mas o que você considera a sua forma de sucesso? Eu tenho uma disciplina sistêmica e uma execução fanática. Tudo que eu faço. O que quer dizer isso, Fábio? Se eu botei que eu vou ter um projeto, nada vai me tirar de foco. Todos os dias eu vou acordar e fazer o que eu tenho que fazer. Independente das adversidades, independente do meu estado de humor. Porque, por exemplo, se a gente não tem essa disciplina sistêmica, que a gente olha e fala, vou fazer acontecer, não funciona. Não funciona. Porque tudo que tenha... Isso aqui é o maior desvio de atenção. Tem vezes que eu vou pegar para olhar um negócio aqui, notificou aqui, quando você vê, passou 30 minutos. Você fala, como que passou 30 minutos e só peguei o celular aqui? A gente entra num looping assustador e fica naquele negócio lá e a gente vai querendo ter histórias que não são as nossas. A execução, minha família nunca foi uma família rica, foi uma família de classe média normal, com todas as dificuldades. Meu pai trabalhando, pagando a coisa assim, já estudei em colégio público, colégio particular, a gente vivia tudo bem aqui. Passei dificuldades, mas o que a gente entende, tudo isso é passageiro. E o que me fez, às vezes, ter grandes resultados foi olhar o mesmo com um olhar diferente, todos os dias. Eu sempre tive esse olhar. Porque acontece, eu vejo que as pessoas querem ter a ideia brilhante. Todo mundo quer criar o iPhone. Todo mundo quer criar uma Amazon. Todo mundo quer criar uma Tesla. Mas precisa. Por que não pega a roda e faz rodar ela de forma eficiente? Eu falo muito isso. E essa disciplina ensina você a fazer o básico bem feito todos os dias. Tem algumas coisas que é bem interessante. Às vezes a pessoa fala assim, para eu escrever eu preciso de uma caneta. Isso é básico. Você escrever aqui, você precisa de uma caneta. Mas é básico para você. É óbvio para você. Talvez, por Vitor, não seja óbvio. Então, algumas verdades têm que ser ditas e repetidas todos os dias. Então, a disciplina é você fazer o mesmo todos os dias. Não faltar. Porque no dia que você falta, tudo. É que nem o pessoal. Esse ano tem um monte de feriados, né? 15 feriados. Né? Dá até medeira quando a gente vê isso. Eu, desde dezembro, eu tô trabalhando 18 horas por dia, de segunda a segunda. Aí a pessoa falou, Fábio, mas por que é isso? Porque eu tô com um projeto novo, que eu criei uma área nova dentro da minha empresa, uma área de crédito da Service, para a gente utilizar a parte de home equity, que é um produto que já existe no Brasil, mas com uma roupagem diferente, e eu estou estruturando esse projeto. Se eu, como fundador da empresa, eu não tenho a disciplina, a constância de fazer isso todo dia para estruturar uma área nova, o meu liderado não vai ter. E a minha mente, eu tenho que estar... Porque a mente, ela quer o quê? Pessoal, eu queria estar... Não queria estar gravando podcast agora, não. Eu queria estar na minha cama, deitado, no ócio. Todo mundo quer. É gostoso.
Só que a gente tem que ter essa disciplina. Eu até brinco, eu vou fazer uma brincadeira com meus amigos, eu falo assim, eu nunca fui o mais bonito da minha turma, nunca fui o mais inteligente nem o mais esperto. Sempre namorei as meninas mais bonitas da minha sala, sempre fechei os melhores negócios, sempre estive nas melhores mesas. Por quê? Eu sempre fui persistente, eu sempre fui constante. Então, a disciplina ela me ajuda a fazer isso, porque as pessoas elas querem ter vidas extraordinárias. Só que elas não querem ter um processo para viver essa vida extraordinária. E esse processo é dolorido, exige sacrifícios. E ninguém está disposto a ver sacrifício. É aquela coisa, todo mundo quer estar andando de Porsche na cidade. Aí todo mundo vê assim, pô, vê o influenciador, vê um artista, vê um jogador andando lá, vê o Neymar com uma puro sangue da Ferrari, vê um Cristiano Ronaldo, vê esses caras aqui, eu quero ter a vida deles. Você quer realmente ter a vida que o Cristiano Ronaldo tem? Você quer ter a disciplina que ele tem de treinamento, de alimentação? Aí a pessoa, não quero não. Então você não vai ter a vida que ele tem. É o processo. O processo é importante. Então, e essa disciplina, quando eu falo de disciplina sistêmica, é você acordar todos os dias com essa mentalidade. Fábio, eu vejo, diante da sua fala, que você falou de 2 virtudes que eu acho determinantes para o crescimento. É a constância e a disciplina. E aí isso, a gente vê com a constância e disciplina pessoas que colocam como um crescer demais com essa constância e disciplina, o crescimento, e às vezes traz um erro fatal, porque a pessoa quer crescer muito sem o quê? Sem um planejamento. Certo? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. A pessoa tem a persistência, tem a disciplina, e você também falou do processo. A gente tem que lembrar desse processo. Certo? Que a gente cresce, mas a gente tem que saber qual é a metodologia que a gente coloca para esse crescimento. Seja na nossa vida como empresário, como nossa vida pessoal. Ou seja, no CPF, né? E você vê que o planejamento é primordial para que você tenha esse crescimento equilibrado. Ô, Fábio, Vitor, eu vou um pouco além. Eu acho que antes do planejamento, a gente tem que ter uma estratégia. Tudo que eu faço, eu trabalho sobre 4 prismas. Né? Eu primeiro penso na estratégia. O que eu quero com isso? Por exemplo, eu estou estruturando uma área nova dentro da minha empresa. E ela surgiu numa conversa que eu estava tendo com uma consultora de um grande banco. Ela foi lá me atender, foi me oferecer um serviço. Ela me mostrou uma roupagem diferente. Eu falei, esse negócio dá para fazer. Em um dia, eu criei todo um projeto novo. Mas por quê? Mas a minha estratégia era o quê? Era diminuir o custo de empresários, assim, e aumentar a receita recorrente, acelerando o processo de aprovação de crédito. Então, eu já tinha uma estratégia bem montada na minha cabeça. E aí, depois, como que eu vou fazer isso? Aí eu vou para o planejamento. Planejei como que eu vou fazer, a forma que eu vou fazer, os recursos que eu preciso ter, trabalhando sempre em reduzir custos o máximo possível, que hoje a gente não pode trabalhar em nada sem reduzir custos. E aí depois eu montei o cronograma. Tal dia eu fazer isso, tal dia fazer isso, tal dia parará, botar tudo lá. E aí sim eu vou para execução. O que eu percebo é que as pessoas acordam e querem ter a mudança, todos querem ter a mudança, e falam assim, vou mudar agora. Isso não é ruim, não. Isso funciona. Só que primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia começa a diminuir, o quarto dia, no quinto dia a pessoa já saiu. Por quê? Ela não tinha o foco. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para os meus mentorados, qual que é o propósito? Qual que é o seu propósito de vida? Porque não adianta a pessoa querer fazer um projeto novo, uma atitude diferente, desde emagrecer, desde começar uma cultura de uma vida mais saudável, se não estiver alinhado com o propósito dela. Eu, por exemplo, eu sigo alguns pilares. É Deus, família e trabalho, sempre nessa ordem. Então, tudo que eu faço, eu oro e peço a Deus. Por exemplo, se a gente estiver gravando, a gente está gravando aqui o podcast, se uma das minhas filhas ligar, eu vou parar e vou atender, porque a família é um propósito meu inabalável. Pode estar o
o Donald Trump aqui, conversando comigo, quem for, eu vou atender. E o trabalho também, o trabalho é um propósito. Porque isso são pilares fortes para mim. Então não adianta eu começar qualquer projeto e não tiver esses 3 fatores aqui. E é isso que eu vejo que as pessoas elas deixam de ter sucesso. O brasileiro tem uma característica muito incrível. Ele é empreendedor nato, ele é muito criativo. Porque a gente vê que só que ele não é constante. Então os projetos eles param no meio por constante. Hoje eu prefiro dar uma caminhadinha. Estou estressado. Não vai dar certo. Eu estudo há muitos anos, mais de 15 anos, a programação neurolinguística. E quando você estuda a programação neurolinguística, ela ensina muito a questão da modelagem. O que é a modelagem? Eu ver as principais características do Fábio, do Vitor, e eu espelhar, copiar. Pô, o Fábio tem essa estrutura, isso aqui, as coisas boas dele eu vou identificando aqui. E nos últimos anos, eu comecei a modelar alguns dos grandes empresários, alguns artistas, algumas personalidades, alguns atletas aqui. Tem uma característica muito comum, todos eles. A primeira, todos tiveram alguma perda, alguma derrota muito grande. Todos. Todos tiveram que ter essa resiliência e superação. O segundo ponto, que é muito característico de todos esses, todos eles tiveram mentores. Todos. Aí você fala assim, Fábio, você está falando isso porque você é mentor. Eu também tenho meus mentores. Porque a gente às vezes fica tão enviesado no dia a dia que a gente não consegue ver as coisas óbvias. Então, esse aconselhamento, porque não adianta. Eu, por exemplo, tem hora que eu não vou fazer o politicamente correto, não. Eu sou o cara totalmente que eu até já recebi muita crítica, você fala muito na lata. Eu também tenho meus momentos que eu fico com dúvida, vai dar certo. Eu ligo para alguém que já fez. E às vezes você tem que pagar para ter acesso a essas pessoas. Às vezes a pessoa não tem, você tem acesso, por exemplo, hoje se você quiser ter um acesso a um Flávio Augusto, você vai ter que entrar num programa de mentoria dele, com 600 mil anos. Você vai ter que entender lá. Mas, se você tiver condição de pagar 600 mil anos, tiver acesso a um Flávio Augusto, tu vai aumentar o teu negócio exponencialmente, a tua vida exponencialmente. E esse que eu percebo que falta nas pessoas. As pessoas elas têm que ter um pouco de humildade e reconhecer que sozinhas não conseguem fazer as coisas. É o tal do mentor, né? Você estava falando aí, eu estava pensando, porque eu tenho uma característica que não tanto mais hoje, mas eu tinha. Que o mentor eu me tornaria fraco se eu tivesse um mentor. Você tá entendendo? Fala assim, eu admito que eu sou fraco. Eu pensava igual também. Eu admito que sou fraco e não admito que sou fraco, por isso que eu não tenho mentor. É um pensamento que se existe, né? Total. Eu tinha esse pensamento também. Eu também tinha. Mas é interessante, porque eu sempre fiz esporte, né? Sempre treinei. E é uma coisa que eu estou buscando fazer isso com meus filhos também, né? E o atleta, ele sempre tem um técnico, né? E muitas vezes o técnico, ele não faz o que aquele atleta profissional faz, mas ele sabe como chegar, né? E aí teve uma vez que eu tava assim, na época o atleta, eu tava treinando bastante e tal, e meu técnico, ele tava gordinho, não tava treinando muito, natação na época. Aí ele botou assim, uma pressão muito grande no treino, né? Era tipo nadar 50 tiros de 100 a 1,15. Tinha que ser 1,15 cravado, não podia ser nem 1,16 nem 1,14. Tinha que ser 1,15. 50 vezes, tinha que fazer 50 sim. Cara, a gente tava fazendo, tinha feito uns 10, 3 tinha sido 1,15. E aí ele não... A gente, cara, impossível. Ele, não, beleza, então vou com vocês. Ele fez os 50. Exatamente, eu falei, cacete. Então, assim, eu acho que por essa parte de eu sempre ter um treinador, me facilitou ter um mentor, né? Sim. E você vê, assim, os grandes líderes, né? Por exemplo, o próprio Flávio Augusto mesmo, eu já vi ele falando algumas vezes que ele tem conselheiros, ele tem um time com ele, que ele, quando ele vai tomar uma decisão, peraí, essa parte aqui, o que você acha melhor? Esse daqui. Né? O Henry Ford era assim, né? Ele não precisava saber de nada, ele tinha as pessoas que sabiam, os especialistas, né? O padrão de sucesso, ele é muito nítido. É que às vezes as nossas vaidades não permitem a gente fazer isso. Então, assim, pra você ter ideia, em 2012, eu pesava 160 quilos.
Aí um dia eu morava em Rio Branco, no Acre. E aí um dia eu acordei e falei, meu pai tinha infartado com 33 anos de idade, eu estava próximo de chegar aos 30 anos. E eu falei, eu não vou chegar aos 30. Aí eu peguei, acordei, levantei, botei um tênis, um short, fui para o Parque da Maternidade, que é um parque muito legal lá em Rio Branco, e comecei a caminhar. E comecei a minha alimentação era o quê? Era uma salada com grelhado. Eu comecei a fazer isso. Totalmente intuitivo. Eu perdi 40 quilos em 4 meses. Só com mudança de mentalidade. E aí tinha pessoas que, quando eu ia almoçar, por que você está fazendo isso? Tá aqui. E teve uma pessoa que ela virava assim, mantenha o foco. Só falava isso, mantenha o foco. E eu comecei a ouvir muito essa pessoa. Eu não fiz bariátrica, não tomei medicação, tudo. E eu estou, hoje, com 84 quilos. Perdi uma pessoa. Eliminei uma pessoa da minha vida. Mentalidade. Então, assim, mas porque se eu não tivesse tido uma pessoa que só me orientou, mantenha o foco. Porque não é fácil. Porque hoje eu fico vendo muitas pessoas, eu vou até ser cancelado que eu vou falar, mas já que o povo de Portugal gosta de corte. Hoje, as pessoas buscam muito fácil. Eu estou muito peso elevado, faço uma bariátrica. Vou lá, fico lá. Um processo invasivo muito duro, muito perigoso, que você tem que ter uma preparação, até para isso tem que ter uma preparação boa. Sim. E às vezes a pessoa volta o peso. Por quê? Porque a pessoa ela não se preparou, ela não mudou a mentalidade. Então, porque essa pessoa tem que ter uma mentalidade totalmente nova. Porque hoje o corpo é uma máquina. Então, se a pessoa pegar, por exemplo, uma disciplina, ela vai fazer, por exemplo, vou fazer um esporte. Eu estava contando bastidores. Eu tive um problema no ano passado no meu pé, que eu fiquei praticamente, quase eu vim a óbito, né? Eu fiquei uma infecção muito grave no meu pé, e quase tive que amputar minha perna na virilha, e quase vim a falecer. E eu descobri que minha diabetes estava descompensada. E aí o que eu fiz? Tive que ter uma mudança de mentalidade. Cortei o açúcar, hoje eu não tomo nada de açúcar. Já tinha cortado o refrigerante, já tinha uns 3 anos atrás, e eu era um cara que... Coca-Cola. Eu chegava no primeiro ano, eu cheguei a salivar. Aí eu falei, eu fiz um propósito de ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Quando deu 1 ano, eu falei, hoje é o dia. Aí eu olhei, cheguei a pegar a latinha, falei, eu fiquei 1 ano. Pra quê, né? Me desinchou, me deixou bem tudo. Cara, já tô indo pro 4º ano sem refrigerante. O açúcar comecei em maio. Tudo aqui. Aqui minha convívio aqui. Cara, e eu era... Se você for no meu escritório, por exemplo, tem lá tem as balinhas personalizadas da minha empresa, eu ficava o dia todo com aquele negócio lá. Eu ia para evento, comprava os tubinhos de tipo Mentos da vida, aquelas balinhas, eu ficava toda hora. Cara, cortei. Quando um dia eu estava numa loja de chocolate sem açúcar, eu comprei o chocolate sem açúcar. Eu estava até com uma colega minha, ela falou assim, nossa, vai comprar sem açúcar? Eu falei, cara, eu já estou tanto tempo aqui. Porque a mentalidade, ela faz você chegar a lugares incríveis. Você falou muito do Flávio. O Flávio teve o Mário Magalhães. O Mário Magalhães que descobriu o Flávio como vendedor de curso, transformou nisso aqui, e o Flávio ficou maior que o mentor. Você estava falando aquela coisa, Fábio, a questão como a gente... Eu, por exemplo, eu ia para evento, aí quando o cara chegava aquela parte, o cara ia vender a mentoria dele, eu falei assim, ó o cara achando que eu sou trouxa. Vou comprar, cara, você acha que eu conheço esses gatilhos de vendas, eu vou comprar aqui? Foi até o dia que eu comprei a primeira mentoria. E eu vi a mudança que eu tive e o que isso agregou nos meus negócios e na minha vida pessoal. Então hoje a gente tem que entender que a gente sozinho a gente não faz nada. Porque infelizmente a gente tem as nossas crenças. E as crenças é muito complicado você quebrar sozinho. Então, às vezes, eu estou olhando aqui e falando, cara, essa caneca, se você virar ela aqui, você vai ter um resultado melhor. Aí você fala assim,
Mas que idiota. É isso que faz a diferença. Eu sou conselho consultivo de algumas empresas. E tem hora que eu saio de algumas reuniões de conselhos, aí eu falo assim, cara, dá vontade de eu cancelar o contrato. Eu falei só coisas idiotas, coisas simples, mas simples para mim, que eu estou de fora, em um ambiente tranquilo, sem estar no calor da emoção. Eu estava fazendo uma reunião de conselho com um cliente meu, ele terminou, tem uma hora que ele começou a falar uns pontos lá, e falou assim, cara, eu vou fechar essa empresa, não vou... Ele ficou num nível assim de aprovar. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, mas é tão simples resolver. Mas ele estava tão cheio de tensão, aí eu, para quebrar o clima, eu brinquei com ele assim, bicho, respira, relaxa. Você tá tendo a vida que um dia tu botou teus joelhos no chão e orou a Deus para ter. Aí ele riu e falou assim, pior que é verdade. Eu falei, agora vamos fazer. Agora calma. Criando aqui, montei, vamos fazer. Começa passo 1, vamos fazer isso aqui. Porque é mais fácil para mim, como mentor, como conselheiro, orientar, fazer isso. Então, só que a gente tem que entender assim. Aí você vê, às vezes, o Bernardinho ficou muito clássico, conheceu a forma enérgica que ele tratava os atletas. Cara, todo mundo ama o Bernardinho. Sim. Hoje, lógico, hoje são outros tempos, as metodologias mudaram um pouco, mas o Bernardinho ele tem uma frase, está até naquele livro dele, Transformando Sol em Ouro, que ele fala, aos campeões o desconforto. E eu gosto de dizer melhor, quer ter sucesso, trabalha no desconforto. Porque no desconforto você vai ter que sempre buscar soluções. E isso não quer dizer que você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter qualidade. É você se organizar de tal forma. Pô, eu posso acordar mais cedo. Eu todo dia acordo às 4 da manhã. Faço minhas orações. Aí depois faço minha rotina de detox que eu tenho. Aí às 6 da manhã eu entro no devocional, que eu participo com um grupo de homens no Brasil todo, são mais de 900 homens, a gente vai lá, lembra do meu propósito de Deus, tá no primeiro. E aí depois faço minha caminhada, faço meu treino, estou começando a voltar, quero voltar a correr, quero ver se consigo correr 21 km, é meu desafio para esse ano. Excelente. Então assim, aí depois vou para minha rotina diária. Chego na empresa, eu estava até conversando com uma sócia num projeto aqui. Times de empresas. Você tem que ter reuniões de kickoff, as weeklies têm que acontecer semanalmente. Por quê? Porque se você não falar, uma semana que você não fala com o seu time vai deixar de fazer. Eles esperam isso. Os CEOs, os diretores, os gerentes, são os treinadores do time. E você tem que ter momentos também das deles, os 15 minutinhos diários, falar assim, bora pro ritmo. Porque senão o resultado não acontece. Resultado não acontece do dia para a noite. Ele é uma constância. A disciplina, por isso que eu falo, tem que ter disciplina sistêmica e execução fanática todos os dias. Fábio, e tem uma coisa assim, não adianta ter só mentalidade, né? Tem gente que fala bonito pra caramba, mas não faz. Às vezes a pessoa tem uma super ideia, não, mas para eu fazer isso eu tenho que ter aquilo, aí bota um monte de questões, um monte de... Para eu fazer aquilo que eu acho que vai ser muito bom, eu preciso disso, daquilo. A gente fazer com o que tem, né? As coisas. Eu acho que a mentalidade começa naquela ação. A mudança da mentalidade, ela se torna real quando a pessoa começa. Uma pessoa que está sobrepeso, ela começa a mudar a mentalidade quando ela fica um dia sem comer açúcar. No outro dia é zero. Zerou, naquele dia de novo. Aí, daqui a 10 dias ela pode dizer que já tem 10 dias. Né? Como você falou, você está chegando um quarto ano sem comer açúcar. Você só pode dizer isso porque você começou um dia sem comer açúcar. E eu fico assim, toda vez, não vou dizer que não dá vontade. Tem hora... é o que eu falo, você vai, né? Eu tava numa confraternização lá, e tinha um pudim lá, coisa mais linda lá, eu olhando aquilo lá. Eu falei, mas se eu comesse aquele pudim, eu ia começar tudo de novo. Eu não podia falar que, por exemplo, eu estava desde maio sem botar um açúcar na boca. Eu tenho uma frase que todo mundo conhece muito, que eu falo que eu não bato meta, eu quebro recordes. Aí o pessoal, isso é uma frase de efeito. Cara, aquilo é um estilo de vida. Porque acontece, se eu fiz hoje eu quero fazer amanhã 2. Eu sou um eterno inconformado. Então, se eu falo assim, cara, se eu comer o açúcar agora, zerei meu recorde. Cara, já tô com um recorde aqui. É legal eu falar isso. Mostra uma disciplina. E assim, a gente tem que ter isso mesmo. E você falou uma coisa muito interessante, Vitor, a questão da ação.
Só ideia sem obras vai pro vento. Isso é bíblico, né? Fé sem obras não existe. Então, e você pega, por exemplo, na história da humanidade, nas histórias bíblicas, também aqui, todos os momentos é um padrão. Tiveram que fazer um sacrifício às vezes muito forte, passar por um deserto, momentos de dificuldades, para depois ter uma vida de fartura e abundância. Só que as pessoas, elas não querem passar pelo processo. Elas não querem passar pelo processo. E eu vou dizer uma coisa, você que está nos escutando, se você quer ter uma vida extraordinária, você vai ter que passar pelo processo. E o processo, ele é doloroso. Ele não é fácil. Vai fazer você desistir. Só que a vida que você tem depois é uma vida extraordinária. Eu falo muito lá, com meus mentorados aqui. A vida é o seguinte, resumindo a vida. De uma hora para outra aparece um problema. Aí tu vai resolver o problema. E vai aparecer um problema maior ainda. Tu vai resolver esse problema maior ainda. Vai aparecer um problema muito maior ainda. Você vai resolver um problema maior ainda. E assim é o ciclo da vida. Só que cada vez que você passa por esse processo, você sai mais forte, mais experiência. E aquele problema inicial lá na frente, ele deixa de acontecer. Porque você já sabe como resolver. Isso é experiência. Com certeza aqui, eu fui gerente do Banco Bradesco com 20 anos de idade. Né? Cara, os problemas que eu tive lá, os erros que eu tive lá, não tenho mais hoje. Não foi fácil. Só eu sei quantas vezes eu saí da agência, sentei no meu filho e comecei a chorar, falei, nunca mais volto. Só que isso não vende, isso não fica bonito eu falando no Instagram, né? Porque hoje as pessoas ocultam as histórias. As pessoas querem ter uma fortaleza e ninguém é. Fábio, a gente falou no início da sua oratória, você falou de crenças, né? Então, existem crenças limitantes que, na verdade, impedem o crescimento das pessoas, de sair do zero, vamos dizer. Isso é constante, isso existe. Isso é fato. Não é? E quais são nesse mundo empresarial, nesse mundo que você vive de expansão, de marcas, quais são as crenças mais limitantes que você encontra, assim, pessoas que agarram aquilo ali e impedem do crescimento delas? Olha, acho que a principal crença que eles têm é que precisa ter dinheiro para fazer algum projeto. Assim, precisa ter muito dinheiro. Lógico, dinheiro faz parte do game, mas às vezes você consegue pensar formas alternativas de fazer isso. Outra crença muito forte que eu percebo é aquela coisa. Eu sou especialista, eu sou cara bom, eu sei acontecer isso. Cara, eu vou te falar. Hoje, eu, por exemplo, eu não gosto de sentar numa mesa que eu sou o mais inteligente. Por quê? Eu quero sentar numa mesa onde que eu sou o menos inteligente, porque eu quero aprender com as pessoas. Pô, o seu Fábio, você tem alguns projetos, cara, o que você fez de sucesso? Eu quero aprender. O Vitor, você tem um produtor, o que você fez de sucesso? Eu quero aprender com isso. Porque a vaidade é que derruba, é uma das principais crenças limitantes hoje do empresário. Tá? Porque ele acha que a máquina. E é uma coisa que o Flávio Augusto fala, e eu sou um cara que eu gosto muito do Flávio, eu sigo muito o que ele fala. Ele falou que uma vez ele teve um problema na WhatsApp porque ele deixou de fazer o básico, que era treinar o time de vendas. E eu comecei a perceber na minha empresa que eu não queria fazer o básico. Eu já estava de saco cheio de ficar treinando o time de vendas. E foi isso que estava me derrubando. Eu tinha essa crença. E quero fazer, isso aí o cara sabe. De novo tem que fazer isso. De novo. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou revisitando todos os scripts do meu time. Eu estou fazendo. Eu estou testando. Porque se eu não faço esse básico bem feito, acontece. Hoje, a crença é um processo que é muito complicado. Porque a crença ela acontece depois de um alto impacto emocional.
seja uma crença positiva ou uma crença negativa. Então, normalmente, é como que é uma formação de crença, né? Isso o Paulo Vieira fala muito isso nos seus treinamentos. Você pensa, esse pensamento vira uma memória, e aí você tem um alto impacto emocional, e ela vira uma crença. Positivo ou negativo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica lá, muitas vezes fica pensando assim, isso não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo, você está criando uma memória que vai virar uma crença. E aí, de repente, acontece um problema, de repente aconteceu, sei lá, deu um problema no imposto. Apareceu teve uma fiscalização lá e o contador não tinha emitido uma guia, você tem que pagar uma multa. Impactou emocionalmente, pronto, nada dá certo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a produção próprias de crenças. E, principalmente, quebrar essas crenças. É muito engraçado, você falando de crença. Eu tenho meus programas de mentoria e eu tenho um programa específico para clínicas de estética que eu montei. As 5 primeiras sessões é quebra de crença. É um padrão. Eu tenho que quebrar crença. Eu tenho um mentorado, uma clínica de estética mentorada lá em São Paulo. Eles saíram de 30 mil de faturamento e chegaram a 150 mil de faturamento no mês, né? E aí aconteceu uma história muito engraçada, né? O faturamento começou a ficar muito bom, tudo aqui. Aí teve um mês específico, eles resolveram tirar 15 dias de férias. Vou tirar 15 dias de férias. E aí, cara, manteve um faturamento legal. Aí fomos pra sessão e o cara lá, todo feliz aqui. E eu falei, Fábio, mas você não tá cara feliz não? Eu falei assim, não, mas com esse faturamento... Não, mas foi muito bom, foi só 15 dias. Eu falei assim, se tivesse sido outros 15 dias. Mas a gente precisava descansar. Tudo bem. Mas se você queria descansar neste mês, você tinha que ter uma estratégia preparada para quando chegasse esse mês, a clínica não parasse. Colocasse outros profissionais para atender, outra coisa aqui, tudo. Então, isso é crença. As pessoas pensam, eu preciso descansar. Todo mundo deve descansar. É normal, é do corpo humano, a máquina tem que parar. Eu também tenho meus momentos de descanso. Que eu paro, vou fazer coisa. Só que você tem que ter estratégia para aquele período você fazer e o negócio não parar. Então, essas crenças é que derrubam boa parte dos empresários. Aí você fala assim, eu estava até conversando com uma agência de marketing de Maringá, no Paraná, e ele fez um desafio para mim que eu fiquei pensando assim, falou, Fábio, por que você não vira um atleta de Ironman? Aí Ironman? E ele falou assim, Eu falei assim, cara, você fumou o quê? Você bebeu o quê? Eu comecei a brincar com o cara, eu falei, tá de brincadeira comigo. Eu falei, Ironman? Triatlon? Ironman? Eu falei, cara, eu tô querendo correr 21 quilômetros aqui, tô me lascando aqui, tô voltando de problema de saúde, o cara me falando de Ironman. E ele começou a falar lá, eu comecei a levar muito na sacanagem, eu falei, cara, se ele falou isso, é uma percepção dele. Eu parei, eu me corrigi, eu falei, cara, mas por que você tá falando isso? Você já reparou que você tem um lifestyle, você tem um discurso de muita disciplina? Você já imaginou se você faz isso e você vira um atleta de Ironman? Aí ele mexeu, opa. Aí na minha hora, meu frame mudou. Os fatores, né? Eu falei, opa. Aí ele falou aquilo, eu falei, cara, interessante, né? Boa ideia. Desliguei a videoconferência, tudo. Aí eu fui pesquisar. Boa parte dos treinadores, dos empresários, ou eles fazem triatlon, ou eles fazem... Eu já estou tentando fazer o Ironman. Por quê? A mentalidade já está nesse nível. Porque não é só a parte física, é a parte mental. Então, se você já consegue criar uma disciplina na tua cabeça, você faz qualquer coisa. Beleza, o cara nunca foi para uma aula de jiu-jitsu. Se o cara tiver mentalidade, ele vai lá começar como faixa branca e ele vai chegar à faixa preta. Vai passar lá porque ele vai ter essa mentalidade. Eu nunca pensei em costurar. A pessoa vai ter a mentalidade, vai começar lá fazendo primeiros traços e ele vai fazer. Que a mentalidade muda tudo isso. Ô, Fábio, meu primeiro triatlo que eu fiz tem uns 20 anos, foi em 2006, eu acho. E nessa época,
Era só a galera do esporte mesmo que fazia e tal. Cara, quando os empresários descobriram o Ironman, hoje é uma merda, porque o que acontece? Abre a inscrição 15 horas para fazer uma prova daqui a um ano, 15, 20, não tem mais vaga. Mas aí eu vou te contar Aí, um por exemplo, eu queria... Eu vou fazer o Ironman esse ano, né? Eu queria fazer aqui em Brasília, que é em abril. Eu entrei para 15 horas, botei despertador e tal. Aí eu tava fazendo um evento, uma gravação, abriu a inscrição, aí me chamaram, eu voltei, assim, foi 5 minutos, não tinha mais inscrito. Aí eu vou fazer em Aracaju, né, agora em novembro. E porque justamente isso, né, muitas pessoas quando vão ver o currículo da pessoa, quando tem o currículo ali de que a pessoa fez o Ironman, é como se fosse tipo um após, até uma graduação, pelo o volume de resistência, de constância que tem que ter, né? E você falando, né? Você falou antes da gente começar a gravar, você estava falando do propósito, né? O que você de fato faz, mas tem que ser específico, né? Eu, desde 2006, eu queria fazer o Ironman. Eu tinha 16 anos, mas sempre ficava aquela ideia, né? E daí treinei e tal, mas até hoje ainda não fiz. E aí, em novembro do ano passado, eu me inscrevi, ou seja, eu tenho uma data, dia 29 de novembro desse ano de 2026, eu vou fazer meu primeiro Ironman. De novembro para cá, o volume de treino é totalmente diferente do que todos esses meus 20 anos. Ou seja, quando eu tenho uma meta clara, um propósito claro, com data específica, esse ano, hoje a gente está gravando dia 16 de fevereiro. Eu treinei hoje 2 horas já. São 10 da manhã. Esse é o segredo. Antes, se eu não tivesse inscrito, eu não teria feito rodado hoje num feriado para fazer isso, né? Hoje, eu brinco com você, eu vou te falar, vou contar o segredo porque você não consegue escrever, porque hoje o mundo está vivendo de wellness, qualidade de vida. Então as empresas elas estão entendendo isso, que hoje o wellness é o que é a tendência. Então as academias, por exemplo, é um ambiente que você vai para fazer. Eu tenho um cliente meu no Paraná que ele fala, Fábio, a gente chega lá na Ironberg às 5h30 da manhã, a gente começa a treinar às 8. Aí eu falo, como assim? Não, porque a gente fica fazendo network. Porque o ambiente hoje, as pessoas estão buscando o quê? Conexões fazendo aqui. E nesse mercado, por exemplo, de corrida, por exemplo, tenta escrever numa São Silvestre, não consegue. Por quê? As assessorias de corridas entenderam que isso é um negócio tem muito dinheiro. Então elas vão, elas compram antes para escrever o pessoal que estão nas assessorias dela. Então isso virou um mercado, o wellness está virando um mercado muito grande. Se você pegar agora no redor aqui, a gente pegar um carro agora, dar uma volta aqui, você vai encontrar aqui pelo menos umas 30 a 100 pessoas correndo. Ou andando de bike. Virou lifestyle, virou isso. Porque as pessoas entenderam que isso vai gerar também negócios. As pessoas elas querem se conectar com pessoas que dão um discurso. Por exemplo, o meu problema do pé, por exemplo, que eu tive, era para eu ainda estar nem caminhando. Eu acelerei esse processo com uma disciplina muito forte, com mentalidade muito forte. A menina que cuidou do meu pé, ela falava, Fábio, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. Porque eu tive uma mentalidade, eu fui trabalhando para aqui. E eu fui mudando. Regrando a comida, desinflamação. Tipo, teve épocas lá que eu tinha que tomar 3 tipos de chá no dia. Pelo menos 3 litros de água por dia. Tinha uma rotina de desinflamação, tudo aqui. Seja para acordar, para tirar os poros, raspagem de língua. Cara, isso, quando você conta a pessoa começa a admirar. Fala assim, cara, mas como que você fez? Eu saí do G pro M. Olha aí. E aí a pessoa fala assim, mas Fábio, o que me fala assim? E não tomei Monjaro não, tá, pessoal? Não tomou não, porque é muito caro, né? Mas aquela agulhinha dá vontade. Mas por quê? É mentalidade. E as pessoas estão vendo que isso dá dinheiro. Eu acho que no mês passado, eu fui fazer uma caminhada no Parque da Cidade, eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas lá, o pessoal tirando foto. E eu falei, cara, eu não tinha essa noção desse mercado. Que aí os caras ficam lá tirando fotos, aí tem uma plataforma que tu acessa para pegar as melhores fotos, e é caro as fotos, e as pessoas compram para quê? Para postar o lifestyle. Então o wellness veio para ficar. Então, quem não entendeu isso, tá fora do jogo. Eu tava vendo outro podcast,
Tava o Carioca, que era do Pânico, o Bola, o Maurício Meirelles, e o Maurício Meirelles fez até uma brincadeira e falou assim: daqui a uns 2, 3 anos, quem for gordo vai ser o diferente. E esse cara que vai ser valorizado. Porque as pessoas estão tão focadas em perda de peso, em qualidade de vida, saúde, que daqui a pouco, quem não for, ele até fez essa piada lá, né? E ele tem razão. Porque quem não entendeu ainda que ele precisa estar com mente, corpo, tudo aqui, não vai ter o jogo. É preciso ter dureza emocional para ser rico. Não diria dureza emocional. Equilíbrio emocional. Equilíbrio. Equilíbrio emocional. Equilíbrio tem que ter. Sabe por quê? Eu tava assistindo um treinamento, eu trouxe uma pessoa externa para treinar meu time, e aí ela falou uma frase, eu tava lá, eu tava sentado lá assistindo o treinamento, né? Ela fez ela no meu escritório, ela tava na minha cadeira lá, cadê aquela videoconferência, dando pro meu time do Brasil todo. Aí ela virou uma coisa e falou assim: comercial não pode ser orgulhoso. Aí eu parei aquilo. Eu falei, comercial não pode ser orgulhoso. Aí eu peguei e anotei. Aí eu fiquei refletindo. Quando eu terminei o negócio, eu voltei para minha cadeira. Aí eu comecei a mandar umas mensagens. Ela falou: o que você está fazendo, Fábio? É que tinha uns clientes que eu não queria fechar, por birra minha. Estou mandando mensagem. Fechei 3. Então a gente tem que ter inteligência emocional. A gente não pode levar... Hoje, não quer dizer que é porque você não gosta da pessoa, você não pode ter negócio com as pessoas. Eu tenho um grande amigo meu, que ele fala que às vezes a gente tem que engolir alguns sapos. Ele fala uma expressão chula que eu não vou falar aqui no podcast, porque no fora do ar eu posso até falar. Mas eu dizer que a gente tem que engolir alguns sapos, né? É que ele fala que a gente tem que ser que nem algumas profissionais liberais que tem no mundo aí. Né? E ele tem razão. Porque às vezes a gente fica muito assim, eu não gostei dessa camisa do Fábio. Não gostei dessa aqui, do relógio não gostei. Não quero, não gostei do cabelo dele, não gostei não gostei porque ele falou isso pra mim. Cara, você quer conviver só com as coisas boas? Nós temos que aprender a nos indispor. As pessoas não querem se indispor mais. E se indispor não é ser mal educado, não. Se você falar uma coisa e eu não concordo, você tem que colocar os seus pontos. Sim. Com educação, com respeito. Eu falo muito. Eu nunca ataco pessoas. Eu ataco ideias. Eu contrario ideias. Eu acho que a gente está num mundo muito polarizado. O mundo todo. Não vou falar só de Brasil, não, e nem vou entrar em política. Mas a questão é que as pessoas não querem mais ouvir o contraditório. E isso é desde a Grécia Antiga. Os filósofos gregos, eles trabalhavam a retórica. É síntese versus antítese. Foi isso que a evolução cresceu. É isso. Hoje as pessoas não querem se indispor. As pessoas preferem, não vou me indispor. E aí eu fico pensando, quantas histórias de amor bonitas deixaram de acontecer porque as pessoas às vezes não se indisporam? Quantas vidas deixaram de estar juntas em projetos porque apenas você ouviu algo que te incomodou e você não quis enfrentar isso? E se a gente fizer uma reflexão muito profunda, e eu gosto muito de fazer uma analogia com relacionamentos, quantas vezes você, às vezes, terminou um relacionamento só por causa que você não aceitou um ponto de vista contrário do seu? As pessoas não sabem interpretar. Isso é nítido. Então, hoje as pessoas estão muito viciadas, por exemplo, em WhatsApp. Aí você escreve lá, as pessoas não sabem interpretar um texto. E às vezes assim, o Fábio falou aquilo pra mim, o Vitor falou aquilo pra mim, nossa, às vezes a pessoa só falou. É o sentimento que ela quer, né? E as pessoas não querem se indispor. Elas não querem ter esse embate. Me desculpem, quem está escutando aí em casa. A vida é feita de embates. Botar o contraditório na tua frente e chegar num consenso. Se tu errou, peça desculpa. Se tu exaltou, peça desculpa. E se a outra pessoa errou, permita o direito dela ter errado. Eu falo muito pro meu time lá, se permita errar.
Lógico, persistir no erro 2, 3 vezes é burrice. Aí não. Mas você permitindo errar, você vai trabalhar o seu lado criativo. E aí, quando o lado criativo, vem ideias geniais. Só que as pessoas elas não querem errar, elas não querem que o outro erre, aí fica nesse mimimi chato e as coisas param. Aí você vê as pessoas, casamentos sendo acabados, relacionamentos que nem começam, histórias que poderiam ser lindas, maravilhosas, acontecerem, porque as pessoas não quiseram assim, simplesmente se indispor. Quem é Fábio Constantino por trás das expansões das marcas, de números, de empresa? Eu sou um filho de Deus, pai da Bia, da Nanda e da Elô, um apaixonado por crescimento, um apaixonado por desenvolvimento humano, uma pessoa muito intensa, vivo hoje como se fosse o último dia. Eu acho que o presente tem que ser vivido, né? O futuro é uma dádiva, mas a gente tem que viver o dia de hoje. A gente não sabe, o único que sabe quando termina uma história é Deus, né? Ele que sabe, todo mundo vem com data de validade e a gente tem que viver intensamente. Então eu sou muito intenso nas minhas relações, nas minhas emoções, no meu dia a dia. Um cara muito simples, uma pessoa que acredita muito que o simples tem que ser bem feito todos os dias, e uma pessoa que acredita que todo dia pode acontecer um projeto novo, uma história nova, e principalmente os erros do passado não determinam o futuro. Existe arrependimentos ou você acredita que tudo foi questão de escolhas e faz parte o errar? Arrependimento sempre tem. Só que a gente não pode viver no arrependimento, né? A gente colhe o que a gente plantou. E às vezes escolhas erradas no passado, a gente vai colher. E tudo bem. Colha, assuma o que aconteceu e faça diferente. Um erro do passado não quer dizer que você vai fazer aqui. Eu como cristão, eu me baseio muito nas histórias bíblicas. Você pegar todos os grandes personagens bíblicos, Deus nunca escolheu o melhor. Deus sempre escolheu aquele, seja Davi. Você vai ler a história de Davi, o que Davi era talvez um dos mais, que não seria nunca um rei. E foi lá que Deus buscou. E mesmo com todos os erros, todas as coisas lá, Deus honrou. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. E mesmo nisso, ele errou muito. Moisés era gago, com insegurança, e Deus escolheu ele. Então, a gente tem que entender que nós somos imperfeitos. E essa imperfeição que é o grande segredo do ser humano. É isso que deixa o ser humano bonito. O que eu acredito muito, Fábio e Vitor, é que o nosso coração tem que ser sensível ao bem. Então, assim, erros, a gente vai errar sempre. Só que a gente tem que entender nunca com a intencionalidade de fazer o mal. Mas é sempre isso. Errar a gente vai errar, porque a gente somos seres humanos, a gente está vivendo com pessoas aqui, a gente não pode buscar, e as pessoas querem buscar muito essa perfeição. E talvez isso que limita muitas pessoas a terem uma vida extraordinária. E aí, pensar na missão, né? Você até falou, né, de alguns personagens bíblicos, né? Eles não eram perfeitos, mas ele era a pessoa perfeita para aquela missão. Né? Ele tinha as habilidades necessárias para aquela missão, né? Mas se a gente for olhar pelo ponto de vista nosso, porque uma coisa é Deus olhando por cima. Ele tem o olhar totalmente diferente do que a gente. A gente olhar o irmão, a gente consegue só ver esse prisma. Deus está vendo tudo, né? Então, eu penso por esse lado, assim. E você falou, né, dos feriados, né? A gente está aqui em pleno feriado. Quando eu comecei a ver ano passado o calendário desse ano, falei, caraca, tem um monte de feriado. Eu tô achando uma maravilha, porque assim, eu sou a pessoa que, tendo feriado, eu não sei, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, né? Então, eu acho até bom, porque vai ter muita gente que não vai trabalhar e eu vou ficar tranquilo, eu vou trabalhar, né? Mas é um desafio, né? Você tá falando isso aí? Eu tava conversando um dia com um mentorado meu. Ele falou assim, comecei com aquela vida assim, vida, céu, azar, aquele papo assim, né? Aí eu falei assim, porque esse ano é um ano de eleição, esse ano é ano Copa do Mundo, muito feriado.
Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu tenho a seguinte teoria. Na crise, tem 2 tipos de pessoas. Um que vai sentar e chorar e um que vai vender o lenço para enxugar o choro. Eu gosto de ser o cara que vai vender o lenço para enxugar o choro. Então, em todo momento aqui, eu também adoro. Eu adoro. Tem muito feriado. Eu vou estar trabalhando. Eu vou estar fazendo. Então, quando todo mundo estiver parado, eu estou fazendo. Quando eu decidi lançar esse novo projeto de Credit Service lá na Bumbus, eu estava falando que comecei em dezembro. No dia 24 de dezembro, eu estava fazendo reunião com o time. Aí o pessoal, você está fazendo reunião dia 24 de dezembro? Sim, porque quando todo mundo está parando, eu estou acelerando. E quando todo mundo quiser lá, eu já vou estar bem na frente. Então eu vou criar um hiato maior. Isso é questão de decisão, é mentalidade, é disciplina. Então, assim, não é que eu não gosto de feriado. É só focos e momentos. Tudo são fases e momentos de viver. Sim. Então, como eu falei lá, se você quer ter uma vida extraordinária no futuro, plante agora. E plantar não é só colocar semente, não. Antes tem que preparar a terra, adubar, ficar no sol, chuva, cuidar, depois botar a semente certa, regar diariamente, acompanhar as pragas, combate, verificar se está certo, sempre estar acompanhando isso. Na hora de colher, tem que colher certo, senão você pode estragar toda a sua safra. Então é um processo. Não adianta também plantar na época que era para colher, né? Acabou a chuva, vai plantar. Não é assim, né? Fábio Constantino, muito bom aqui ter a sua presença aqui nesse podcast, Lamparina Cash. E muito bom esse bate-papo aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Acho que é bom a gente sempre estar falando, colocando as ideias. Um bate-papo leve, que eu falo. Talvez eu falei coisa aqui, talvez que eu não falei em nenhum podcast que eu já gravei. Então, assim, é muito legal. Obrigado aí pela oportunidade. E contem sempre com a gente aí. Acho que é importante fazer essas conexões e a gente tá aí crescendo junto. O objetivo do Lamparina, um dos objetivos é justamente isso, a gente poder fazer essas conexões, né? A gente ter essa oportunidade de conversar, né? Essas cadeiras aqui são cadeiras de aprendizado, a gente está aqui sempre aprendendo e quero deixar aqui as portas abertas para a gente poder ter outros episódios, falar de outras coisas e ao mesmo tempo a gente fazer novas conexões. Vamos sim, vamos fazer assim, tamo junto aí, que se Deus quiser, aí esse projeto aí vai só crescer, ficar grande aí, e vamos passar aí dos meus episódios aí, que Deus abençoe bastante vocês. Excelente, meus amigos, então mais um episódio do Lamparina Cash no coração do Brasil, aqui em Brasília, para você acompanhar de todo o Brasil e até do mundo, né? Exatamente, é só apertar no sininho, se inscrever, apertar no sininho para você receber as notificações, estamos aqui diariamente produzindo conteúdos para vocês. Valeu. Um abraço, até a próxima.